Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Noite de domingo, dia 9 de março de 2025. E este é o professor Davi, que irá proferir a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite, exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, que está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Em reverência ao Senhor, vamos abaixar nossas frontes e orar ao nome dele. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter trago cada um de nós até aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe por um motivo, meu Pai. E aqueles que não vieram, o Senhor sabe o porquê. Meu Deus, que não venha ser eu aqui, mas sim a Tua voz por meio de mim, meu Pai. Que eu venha trazer a Tua palavra a todos aqueles. Por isso eu oro e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu recebi a missão para trazer a pregação de hoje, eu fiquei em dúvida. O que eu vou levar para a igreja? O que eu vou trazer como uma pregação? Então me deu uma ideia. Jesus pregava por meio de suas parábolas. Ele levava seus ensinamentos por meio de suas histórias. E aqui, nada mais é do que mais uma das histórias de Jesus. Em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, conta a história do livro do Filho Pródigo. Talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Uma das mais conhecidas que todos sabem o que acontece na história. E dessa parábola eu poderia tirar quantas pregações eu quisesse. Eu poderia falar sobre o amor, o perdão. Eu poderia falar sobre tantas coisas que essa história do filho pródigo nos traz. Mas talvez hoje seja um pouco diferente. E assim está escrito em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Mas moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte de bens que me cabe. E o pai partiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Aproximou-se da casa e ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou que o seu irmão voltou, e por trazê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho indignou-se. Não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava e convenceu-lhe a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai lhe respondeu: meu filho esteve sempre comigo aqui, e tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pois bem, aqui conta a história do filho pródigo. Como eu já falei, é uma das histórias mais conhecidas, né? Mas o que nós podemos tirar disso? Se nós formos olhar pela visão do filho pródigo, ele teve 4 fases durante essa vida dele. Ele passou por 4 coisas. Na primeira fase, é logo no começo, quando ele fala que o homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai que eu quero a parte dos meus bens que me cabem. E o pai partiu bem entre eles. E ele foi embora. Neste momento, o filho ele era feliz na casa de seu pai. Só tinha uma única coisa: ele não sabia que ele era feliz. Inconscientemente, ele não sentia essa felicidade que ele sabia que ele tinha na casa de seu pai. E ele preferiu sair, porque ele estava insatisfeito. Para ele, aquela mordomia na casa de seu pai não era o suficiente para ele. Ele não se sentia bem ali, porque ele estava insatisfeito. Ele poderia ter do bom e do melhor, ele poderia ter a melhor cama, ele poderia ter a melhor casa, mas ele estava insatisfeito, porque para ele não era aquilo que ele via que os outros gostavam. Ele via no mundo afora uma coisa que ele não sentia de bom para ele. Então agora ele parte para a segunda parte, a segunda fase da vida dele, que é quando ele sai. Ele sai da casa de seu pai, pois passando muitos dias, o filho moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens de forma desenfreada. Ele achou que viver uma vida fora da casa de seu pai talvez trouxesse aquilo que ele achava que ele não tinha, que ele acreditava de que era o melhor para ele. Então ele entrou na segunda fase de sua vida. Ele era infeliz, mas inconsciente ainda. Ele não sabia que ele era infeliz. Ele acreditava que a felicidade dele estava naquelas coisas do mundo. Ele acreditou que era com as bebidas, com as festas, com os amigos que ele criou no mundo, estava ali a felicidade dele. Mas ele gastou tudo de uma forma desenfreada, porque a nossa felicidade não está lá fora. Quando nós estamos no mundo, nós estamos sempre buscando uma felicidade que a gente nunca vai alcançar. E talvez o que passa na cabeça desse filho era que estava muito fácil na casa do pai. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha tudo o que ele pedia. Então ele pensou que se ele fosse viver no mundo afora, com tudo aquilo que o pai deu a ele, porque ele pediu a metade de tudo que o pai tinha, ele poderia viver de uma forma como um rei, por assim dizer. Porque provavelmente o seu pai era muito rico, era muito famoso, tanto é que ele teve que ir para uma terra distante, para que ninguém sabesse quem era ele, de quem era filho, de quem era o pai dele. Então, continuando nesse aqui, ele chega na sua 4ª fase. No caso, era quando ele... Igreja Adventista do Sétimo Dia do então, bairro de Alvorene, a um dos cidadãos noite de daquela terra. domingo do dia 9 E de ele março de mandou para os 2025, este é o campos, a fim de professor cuidar dos porcos. Davi. Se nós pararmos para pensar, se pra gente, hoje, os porcos já é algo muito ruim, na sociedade em que a gente vive atualmente, o porco já é algo que a gente não tolera. Agora imagina no tempo de Jesus, no tempo onde toda a sociedade sabia que o porco não era bom. Jesus ele quis dar essa ênfase quando ele contou essa história, de que ele estava junto aos porcos, ele estava no lixo, ele estava no fundo do poço. Foi quando o filho pródigo se desesperou. Foi quando ele percebeu de que ele estava no fundo do poço. Então agora ele era infeliz, mas agora de uma maneira inconsciente, uma maneira consciente. Ele
Ele sabia que ele estava infeliz, porque ele lembrava da casa do pai. Ele lembrava de que lá ele tinha muita comida, lá o pior trabalhador vivia bem, comia bem. E que ele não estaria passando por nada disso se ele estivesse na casa do pai. Ele lembrou. Então, conscientemente, ele estava triste, ele estava infeliz, ele não queria estar ali. Então, caindo em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando e foi para o seu pai. Ele acreditava que o pai dele não ia perdoar ele. Ele entendia a cabeça dele de que provavelmente se fosse com ele, ele não perdoaria o seu filho. Se tivesse sido com ele, ele não iria aceitar o seu filho de volta. Sendo que a gente vê nessa história que o pai é diferente. O pai, na verdade, ele é o centro dessa história. Talvez nunca foi os filhos. Talvez foi o pai. Se nós observarmos, logo no começo, o filho pediu ao pai a parte de sua herança. Quando nós recebemos uma herança de nossos pais, quer dizer que eles morreram. Então, quando o filho pediu ao seu pai que desse aquilo que lhe pertencia como herança, e o pai deu de bom grado, o pai era diferente. O pai poderia muito bem ter dado sermão, ter dito que não, vá para o seu canto. Mas não. O pai entendeu que aquele seu filho queria aquela parte. Ele não o criticou, ele não o humilhou, só entendeu que era o que seu filho queria. Que o pai era diferente. E seguindo essa história, o filho arrumou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Isso aqui é bem interessante, porque provavelmente o filho estava magro, estava feio, cabeludo talvez. O filho era completamente diferente de quando ele foi embora. Mas mesmo assim, o seu pai o viu. O seu pai o reconheceu. E viu que aquele era o seu filho. Ele viu que era o seu filho que tinha ido embora e que estava perdido. E compadecido dele, o correndo, abraçou e o beijou. Mesmo ele feio, mesmo ele que estava no fundo do poço, o pai não se importou. O pai foi, o abraçou, o beijou e cuidou do seu filho. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O filho se arrependeu de tudo aquilo que ele passou. E ele sentiu falta. Ele não sentiu falta do mundo. Ele não sentiu falta dos amigos, das festas, não sentiu falta das bebidas. Ele sentiu falta da casa de seu pai. Ele sentiu falta de quando ele estava perto do seu pai. Porque ele sabia que ele tinha pão com fartura. Ele sabia que ele tinha o amor que ele precisava. E ele acreditava que o pai não ia perdoar ele. Mas o pai, porém, disse ao seu servo: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. O pai o tratou da melhor forma. Porque o pai o amava. O pai queria que ele estivesse perto dele. Como o pai quer que nós fiquemos perto dele. É isso que o pai quer. E continuando: Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa, viu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou que o seu irmão voltou. E por ter recuperado com saúde, o seu pai matou o bezerro morto. Antes de nós continuarmos, nós temos que lembrar
para quem era essa história? Para quem eram essas parábolas? E recapitulando, nós vamos ver lá no versículo 1 que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Se a gente for parar para entender, Jesus não estava pregando somente para os pecadores. Ele não estava lá somente para dizer aos que eram do mundo que Deus aceitava eles de bom coração, de que Ele queria eles na casa de volta. Ele também estava falando com os fariseus e com os escribas. Ele também tinha uma história para contar para aquelas pessoas que eram da igreja, que andavam e que serviam ao Senhor, mas que não entendiam. Então ele precisava dizer que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava para convencê-lo a entrar. O pai queria que os dois filhos estivessem juntos. O pai nunca fez a separação. O pai queria que tanto o filho que saiu e se arrependeu de ter vivido no mundo estivesse junto com ele. Pelo mesmo filho, que logo diz assim: respondeu ao seu pai: faz anos que sirvo na casa do Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festas com os meus amigos. Ele não entendia. Por que o meu pai ama mais aquele meu irmão que fez tudo de errado, gastou tudo que ele tinha, pecou, errou, fez tudo de errado, manchou o nome dele, o nome da família, mas eu que estou aqui, eu que sirvo ao meu pai todos os dias, eu que estou aqui a todo momento, por que ele não me ama? Porque ele nunca me deu um cabrito sequer. Mas o pai explica que para o seu filho, ele sempre esteve ali. O seu filho sempre esteve comendo do bom e do melhor. Aparentemente, o filho que estava trabalhando junto estava tão cego quanto o filho pródigo, que não enxergava que dentro da casa do pai tinha fartura, que ele nunca precisou matar o cabrito mais gordo, porque ele tinha tudo o que ele precisava. O pai estava sempre dando o mantimento que ele precisava. O pai estava sempre o ajudando. E trabalhar para o pai nada mais era do que dar aquilo que Deus precisa. Deus quer de nós. Como nós sabemos, a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, é pela graça de Deus. A salvação, o filho não estava lá porque trabalhava para o pai. O filho não comia do bom e do melhor só porque trabalhava para o pai. Ele comia porque o pai queria. Talvez o outro filho poderia querer falar: não, pai, eu não quero trabalhar hoje, eu não quero mais fazer nada, mas tudo bem. O pai ainda ia amar ele. O pai ainda nos ama. Mesmo que nós pensamos que vamos sair porque aqui é tão difícil, é tão complicado viver na igreja, é tão difícil a gente seguir os mandamentos de Deus, mas creio eu que seja um pouco mais difícil viver lá fora. Porque como filho pródigo, nós não vamos ter o colo do nosso pai. O filho pródigo, ele se perdeu porque ele não tinha o seu pai. Ele não tinha o abraço dele, como ele tinha na casa dele. E continuando, então o pai respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, do dia 7 de março de 2025. Este é o professor Davi. É para que todas as pessoas entendam de que não é do dinheiro que a gente precisa, não é da comida que a gente precisa. O que a gente precisa é do Pai. Como diz lá em Eclesiastes, todo o resto é vaidade. Tudo é vaidade. O segundo filho não entendia isso. Ele estava na casa do pai, mas não entendia o amor do pai. Ele achava que ele precisava da melhor casa. Ele precisava do melhor cavalo, talvez, da época.
Mas isso tudo era vaidade, porque ele não precisava de nada disso. Ele estava na casa do Pai, ele estava junto com o Pai. Ele tinha que entender que o Pai o amava e que ele tinha tudo o que ele precisava com ele. Talvez nessa história o foco não seja muito bem os filhos. Talvez seja o Pai. O Pai que perdoa, o Pai que nos ama, mas também é o Pai que nos repreende quando nós queremos fazer algo errado. Mas é aquele Pai que entende o que passa em nossos corações. Que mesmo que a gente faça aquilo tudo de errado, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos os dias pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso Pai, mas Ele nos ama. E que nós não devemos esquecer disso jamais, porque às vezes nós vemos o irmão que está ao nosso lado receber uma bênção tão grande, mas e eu? Lembrando, tudo é vaidade. Tudo aquilo que nós buscamos nesta terra não importa. Nada disso importa. É tudo vaidade. O que nós devemos buscar de verdade é estar com o Pai. É adorá-lo, é agradecê-lo, é entender que Ele faria e faz tudo por cada um de nós. De que nós devemos não crucificar o filho pródigo, mas que nós deveríamos ir atrás dele. Que nós deveríamos ajudar ao Senhor, ajudar ao Pai a trazer aquele filho que Ele tanto ama, aquele filho que Ele tanto quer junto com Ele. Talvez o segundo filho sabia onde o filho pródigo estava. Talvez ele sabia, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Mas em vez de ajudar, ele quis repreender o seu irmão. Mas que nesta noite nós vamos lembrar. Talvez nós conhecemos alguns filhos pródigos. Talvez nós conhecemos alguns fariseus também. Mas que nós venhamos nos ajudar e entender de que o foco, o centro, não é eu, não é você, não é o filho pródigo e nem muito filho que ficou em casa. O nosso foco é o centro de tudo, é o Pai. É Ele que sempre nos deu sustento, que sempre nos protegeu. Que nós nunca devemos esquecer de que não importa aquele irmão que saiu da igreja. O Pai ama ele também. O Pai quer ele aqui. Que nós devemos buscá-los, ir espalhado no Evangelho da Palavra de Deus. E é isso. Que vamos sempre buscar ao Pai, que é o centro de tudo. Vamos se pôr de pé para fazer uma oração ao Senhor. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, noite de 9 de março de 2000. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por ter me dado esta oportunidade. Que o Senhor venha entrar no coração de cada um aqui, meu Deus. Que o Senhor venha se fazer presente na vida de todos. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a buscar aquelas pessoas que estão no mundo afora. Que nós venhamos entender, meu Deus, que não é sobre eu, mas que é tudo sobre você. Que o Senhor venha ser o centro das nossas atenções, meu Pai. Que nós venhamos esquecer do mundo afora. Que nós venhamos entender que a nossa felicidade não vem de lá, mas que a nossa felicidade vem de Ti. Amém. Nossa felicidade vem estar no colo, no braço do nosso Pai. Que nós venhamos nunca esquecer do advento. Que talvez o pai, ele se alegrou tanto com aquele filho, porque ele sabia que o seu filho estava vivo e voltou a tempo para sua casa. Ele estava vivo com o Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, todos os dias a lembrar de Ti. Que venhamos nos lembrar também que é tudo verdade. Que não importa se nós estamos com qualquer outra coisa, o que importa de verdade é o Senhor. Que nós devemos sempre melhorar. Assim eu oro e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.
É isso, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nesta noite de domingo do dia 9 de março de 2025, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Retórica esta proferida pelo professor Davi. Glória a Jesus.